Oi, pessoal, tudo bom? Ah, o nosso encontro virtual de hoje, ele tem como objetivo a gente analisar as infrações, as penalidades que estão previstas no Estatuto do Idoso em relação às entidades de atendimento. Então, quais são as penalidades previstas às entidades de atendimento? Todas as entidades que descumprirem as determinações previstas no Estatuto do Idoso, elas vão ficar sujeitas, conforme o artigo 55, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal dos dirigentes e dos prepostos, a penalidades que estão elencadas nesse mesmo artigo e que englobam penalidades de advertência, de afastamento provisório dos seus dirigentes, de fechamento de unidade ou interdição de programa, no caso das entidades governamentais, e no caso das entidades não governamentais, essas penas elas variam entre advertência, multa, suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas, interdição da unidade de atendimento ou suspensão do programa e proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público. Todas essas penalidades, elas vão ter que observar o devido processo legal, como está previsto no artigo 55, tá? E ela é feita sem prejuízo das responsabilidades dos seus dirigentes, justamente porque os seus dirigentes podem sofrer outras penalidades. Mas, para que eu possa aplicar essas penalidades, e no momento de aplicar essas penalidades, eu tenho que observar a razoabilidade e o bom senso, né? Por quê? Por causa da função social que essas entidades exercem. Então, não se pode aplicar qualquer penalidade a uma entidade que atenda com excelência aos idosos. Por isso, é muitas vezes observado toda a história da entidade, os outros atos da entidade, se já há outras denúncias em relação àquela entidade, né? Quanto mais severa a pena que vai ser aplicada, a penalidade que vai ser aplicada, maior tem que ser o bom senso de quem está julgando, de quem vai dizer, olha, agora nós vamos encerrar as atividades de vocês, porque se encerrar as atividades, vai ter que, consequentemente, transferir os idosos que ali estavam para uma outra entidade similar. E muitas vezes, quando você faz essa transferência, você causa traumas nos idosos, você não consegue outras entidades onde se possa acolher esses idosos. Então, uma penalidade que ela é mal aplicada ou uma pena que ela é maior do que ela poderia ser, pode causar muito mais prejuízo aos idosos do que a irregularidade que foi encontrada na entidade. Esse equilíbrio, essa razoabilidade tem que existir quando são aplicadas as penalidades. O próprio Estatuto do Idoso, ele impõe a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando no parágrafo 4º do artigo 55, ele diz que tem que considerar a natureza e gravidade da infração, tem que considerar danos que são causados ou que foram causados aos idosos, tem que considerar agravantes e atenuantes para ser aplicada uma pena. E os antecedentes da entidade. Então, se for constatada qualquer irregularidade na entidade de atendimento, primeiro, o que se deve fazer? Tentar sanear o vício que existe. E se continuar, se permanecer o problema, aí sim, se depois de der prazo para resolver o problema e a entidade não conseguir resolver o problema, aí sim aplicar as penalidades. Se houver, além disso, né, se houver qualquer dano aos idosos abrigados ou qualquer fraude, qualquer espécie de fraude que for descoberta, será aí cabível o afastamento dos dirigentes dessa entidade e até mesmo a interdição da entidade com suspensão do programa, que aí são as penas mais graves, né? Para a efetivação dessas medidas cautelares, é necessário observar todo o devido processo legal,
e conceder, em razão do devido processo legal, a oportunidade de defesa a essa entidade e aos dirigentes. Se ocorrer a interdição cautelar, os idosos têm que ser transferidos para uma outra instituição e será às expensas, ou seja, será pago pela entidade que está sofrendo a penalidade, tá? Ou seja, o que você quer dizer com isso? Se o idoso tiver que ficar numa outra entidade durante meses, quem vai bancar isso é a entidade que está sofrendo a penalidade, tá? Eu posso fazer afastamento dos dirigentes só numa entidade privada? Não. Entidades de atendimento privadas e públicas podem sofrer afastamento dos seus dirigentes. No caso, quando acontece o afastamento dos dirigentes, é importante que se diga que o juiz vai ter que nomear uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa ele vai exercer a função de administrador da entidade durante o processo investigativo, tá? Se for uma entidade governamental, se for uma entidade conveniada com o poder público, vai haver suspensão parcial ou suspensão total do repasse das verbas. Quando? Quando se verificar que foram mal aplicados esses valores ou que houve desvio de finalidade, tá? Além disso, toda vez que for descoberto que as entidades de atendimento estejam violando os preceitos, os artigos, as regras constantes do Estatuto do Idoso, e que essa violação está causando risco a assegurar os direitos previstos no Estatuto, esse fato vai ter que ser comunicado ao Ministério Público. E aí, vai caber ao Ministério Público a adoção das medidas para apuração de denúncia, para aplicação das penalidades. Inclusive, o Ministério Público aí pode propor uma ação civil buscando a suspensão das atividades da entidade de atendimento ou mesmo a dissolução da entidade com proibição de atendimento aos idosos, tá? A atuação do Ministério Público não impede, inclusive, que ocorram providências no setor administrativo e que essas providências, no caso, providências da vigilância sanitária, porque na lei número 6.437 de 77, prevê a apuração de infrações à legislação sanitária federal. Então, como a vigilância sanitária ela tem que estar ativamente atuando junto a uma entidade de atendimento ao idoso, por causa de regras que a gente já trabalhou, por causa de questões normativas que a gente já trabalhou no sentido de acessibilidade, do piso estar corretamente posto e ser um piso antiderrapante, por exemplo, só para citar exemplos, aí também, se houver providências administrativas, a vigilância sanitária vai poder adotar essas providências, vai poder requerer que a entidade se adeque a essas situações, tá? Dito isso, nós precisamos trabalhar como é que funciona a apuração judicial das irregularidades, tá? Nas entidades de atendimento. O Estatuto do Idoso, ele prevê, ele cria, e isso está no capítulo 6º do título 4, um procedimento administrativo que vai tramitar junto ao juízo da vara do idoso e que vai ser um procedimento judicial sui generis, só dele, tá? Por quê? Porque o trâmite, ele é presidido pelo juiz de direito, mas ele tem características de procedimento administrativo. Onde ele está? Para que a gente possa entender. No artigo 65, um dos artigos importantes é o artigo 65. Tá? Ele está desde o 64 até o 68,
Mas o artigo 65 é o primeiro que a gente analisa. Ele diz: o procedimento de apuração de irregularidade em entidade governamental e não governamental de atendimento ao idoso, então não interessa se é uma entidade pública ou uma entidade privada, terá início mediante petição fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do Ministério Público. E aí, quanto a isso, nós precisamos trabalhar, entender o que a legislação quis. Primeiro, o feito começa por uma petição. Essa petição ela vai ser elaborada ou pelo Ministério Público ou por uma pessoa interessada, por exemplo, um parente de um dos idosos, tá? Não necessariamente precisa ser representado por advogado, não há essa exigência, tá? E tem o termo pessoa interessada, ele deve ser interpretado da forma mais ampla possível, tá? Por quê? Porque o Estatuto do Idoso diz que toda a sociedade tem o dever de zelar pelos direitos dos idosos. Então, qualquer pessoa, sendo parente ou não sendo parente, sendo amigo ou não sendo amigo do idoso, pode dar início ao procedimento. O que ele precisa? Uma petição? Precisa ser advogado? A doutrina diz que não. Por observância apenas do princípio da inércia da jurisdição, o juiz da vara do idoso não pode dar início ao procedimento sem uma petição, tá? A petição, a obrigatoriedade exigida pela lei é que ela seja fundamentada, ou seja, que haja o mínimo de prova que leve, que seja suficiente para demonstrar a probabilidade de que estejam ocorrendo irregularidades naquela entidade, tá? Então, essa petição ela é muito parecida com uma denúncia. E o juiz pode indeferir ela de plano se não houver justa causa, tá? Outro artigo importante é o artigo 67. O artigo 67 diz: o dirigente da entidade será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir. O que se quer dizer com isso? Se a entidade está sendo acusada, o dirigente, ele, como representante da entidade, vai poder fazer a defesa da entidade, oferecendo uma resposta escrita, que seria a defesa. Qual o prazo para isso? 10 dias. O que ele pode fazer quando ele junta essa defesa? Juntar documentos que provem que não está ocorrendo as irregularidades e já indicar as provas que ele deseja produzir no percurso do procedimento. Outro artigo importante é o 68, por isso eu já deixei na tela. A apresentada defesa, ou seja, depois dessa resposta escrita, o juiz vai proceder na conformidade do artigo 69, que diz que, subsidiariamente, se aplicam as regras do Código de Processo Civil no procedimento sumário. Então, apresentada a defesa, ele vai proceder conforme o procedimento sumário e, se for necessário, ele pode designar uma audiência de instrução e julgamento, por exemplo, para ouvir testemunhas, deliberando sobre a necessidade de produção de outras provas. Salvo manifestação em audiência, salvo se as partes fizerem manifestação oral em audiência, se não fizerem, tem 5 dias para oferecer alegações finais. Parágrafo 2º. Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo do dirigente, a autoridade oficial, a autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, dando-lhe um prazo de 24 dias para proceder à substituição. Tirou um dirigente, tem que colocar outro dirigente no lugar. Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária pode fixar um prazo para remoção, ou seja, vocês têm 1 mês para resolver as irregularidades, tá? Por que disso? Justamente porque, às vezes,
a pena aplicada prejudica a sociedade como um todo. Então, é muito mais fácil dar um prazo e dizer, entidade, se regularize. Se a entidade se regularizar, processo extinto, sem julgamento do mérito, tudo resolvido, tá? Aí, parágrafo 4º, a multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou ao responsável pelo programa de atendimento, por quê? Para que ele também sofra uma penalidade, uma sanção em relação ao ato que ele é responsável, que ele é culpado por isso, tá? O artigo 66 é o que vai falar sobre o afastamento. E o 66 diz, havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório ou outras medidas que julgar adequadas. Para quê? Evitar lesão aos direitos do idoso. Então, como a gente vem trabalhando desde o início do Estatuto do Idoso, mesma regra vale lá para o Estatuto da Criança e do Adolescente, é sempre pensar em medidas que evitem lesão dos idosos ou lá naquele caso das crianças e dos adolescentes. Sempre pensar no interesse daqueles que devem ser protegidos pela legislação. Então, sempre o menor dano e sempre o maior alcance, maior acolhimento dos idosos, tá? Se for verificado que o dirigente tem responsabilidades, ele vai poder ser afastado provisoriamente para proteger, para não aumentar as lesões que já estão sendo causadas aos idosos. Tá? Durante a intervenção judicial, o administrador provisório, que aí vai ter que ter, ele vai ter amplos poderes para manter o serviço. E no final ele vai ter que prestar contas, assim como o dirigente precisa prestar contas das suas atividades enquanto dirigente, também o administrador provisório que for colocado ali pelo judiciário também deverá prestar contas, tá? Isso diz no artigo 5º da Lei 6.437 de 77, que ele diz a intervenção no estabelecimento será decretada pelo ministro da Saúde e designará interventor, e aí o parágrafo 2º-A diz, ao final da intervenção, o interventor apresentará a prestação de contas. Vale o mesmo aqui, tá? Vale o mesmo aqui. Se for uma entidade governamental e acontecer o afastamento provisório, o juiz pode oficiar a autoridade para que substitua, como está no artigo que a gente trabalhou antes. Além do afastamento, também o julgador ele pode determinar outras medidas que evitem lesão aos direitos dos idosos, tá? Subsidiariamente, o artigo 64 ele diz que o procedimento administrativo vai aplicar as disposições da 6.437 de 77, que eu acabei de citar, e da 9784 de 99, tá? A 6437 é as infrações à legislação sanitária federal, no sentido de que ela estabelece sanções e como é que é o procedimento que o poder público tem que seguir para poder aplicar essas sanções, tá? E a lei 9784 de 99, ela é a que regulamenta o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Então, ela tem um rito, ela explica todo o procedimento administrativo e ela fornece vários subsídios que podem ser utilizados na apuração judicial aqui relativa ao Estatuto do Idoso, tá? Isso relativo à infração judicial. E as infrações administrativas? Como é que são trabalhadas? Ou quais são as infrações administrativas?
O estatuto prevê 3. Ele institui 3 infrações administrativas e essas 3 infrações elas são aplicáveis sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal do agente infrator. Então, pode ter infração administrativa mais infração civil. Infração administrativa mais infração penal. Não, isso não retira, não se exclui. Onde é que elas estão? No artigo 57 e seguintes do Estatuto do Idoso, tá? 56, 57, 58. O que diz o 57? Deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações do artigo 50. Quais são as determinações do artigo 50? As obrigações, como a gente já trabalhou, pertinentes às entidades de atendimento. Tá? Por exemplo, oferecer atendimento personalizado, preservar os vínculos familiares, se possível, tá? Então, diz o 56, deixou a entidade de atendimento de cumprir as determinações do artigo 50, infração administrativa. Qual é a multa? 500 a 3 mil reais, se o fato não for caracterizado como crime, podendo haver a interdição do estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências legais. E tem um valor, né? Um valor fechado, esse valor vem desde o momento da promulgação do Estatuto do Idoso, quem sabe aí se tivesse uma coisa que devesse aumentar esses valores, porque 500 reais naquela época e 500 reais hoje faz bastante, tem bastante diferença, né? Faz bastante diferença para uma entidade. Então, 500 reais hoje em dia, 500 reais no ano da promulgação da lei, é bem diferente. Tá? O parágrafo único. No caso de interdição do estabelecimento, os idosos serão transferidos para outra instituição a expensas do estabelecimento enquanto durar a interdição. Aquilo que eu dizia para vocês. Teve que retirar, quem é que banca esses idosos? A instituição onde esses idosos estavam, tá? O 57 tem outra infração administrativa e diz deixar o profissional de saúde ou responsável de comunicar à autoridade competente os casos de crimes contra idosos. Omissão, né? Omissão, tá? O profissional de saúde ou o responsável não avisou que houve crime contra idoso. Pena, R$500 a R$3.000, aplicada em dobro no caso de reincidência. E o 58, deixar de cumprir as determinações sobre a prioridade no atendimento ao idoso, multa de 500 a 1.000 e multa civil a ser estipulada pelo juiz conforme o dano sofrido pelo idoso. O que se quer dizer com isso, gente? Que a primeira infração, o descumprimento das determinações do próprio estatuto, se há necessidade, pode inclusive interditar o estabelecimento, tá? Por quê? Essa medida liminar, ela tem natureza protetiva para cuidar dos idosos que estão ali abrigados. A multa, ela só vai ser cabível no caso do artigo 56, se o fato não caracterizar uma infração penal, tá? Se caracterizar, o agente vai responder pelo crime. O 57, a omissão, né, por parte do profissional ou do responsável. Nesse caso, gente, a gente tem que analisar quem é esse profissional. É médico, é enfermeiro, é auxiliar de enfermagem, é qualquer outro profissional de saúde. É o dirigente, é gerente, é funcionário responsável por hospital, por clínica, tá? Todos têm a obrigação de comunicar qualquer ocorrência que tenha sido praticado um crime contra um idoso, tá? O artigo fala em autoridade competente. A autoridade competente aqui é qualquer um, tanto o delegado da polícia, o Ministério Público, o juiz de direito da vara do idoso. Se não comunicar, multa.
E o 58, né? A infração ela pode ser feita, ela pode ser cometida por qualquer pessoa e é uma infração que acontece quando não se concede prioridade ao idoso, incluindo prioridade no atendimento à saúde, alimentação, cultura, tramitação de processo judicial, embarque em transporte coletivo, tá? Aqui, gente, quando houver uma ressalva ou uma importante informação, quando houver confronto entre o direito de preferência da pessoa idosa e o direito da criança e do adolescente, qual a gente precisa prevalecer? O direito da criança e do adolescente, por causa do artigo 227 da Constituição Federal, tá? Isso quanto às infrações administrativas. E aí, nós precisamos trabalhar também o procedimento para aplicação das penalidades pela prática das infrações administrativas, tá? Há discussões doutrinárias, porque o Estatuto do Idoso ele não especifica qual é a autoridade pública competente para aplicação das penalidades referentes às infrações previstas no 56, 57 e 58, tá? Como há uma lacuna legislativa, cabe ao intérprete a definição, tá? Para alguns autores, é necessário que as infrações elas sejam apuradas por meio do procedimento administrativo instaurado perante o Poder Público Municipal, tá? Por quê? Porque como o legislador inseriu o procedimento para aplicação de penalidades no capítulo 5, do título 4 do Estatuto do Idoso, ele quis diferenciar do procedimento judicial, tá? Que vem logo depois. Ele não quis tornar judicial o procedimento de apuração das infrações administrativas, tá? Tanto é que o artigo 60, ele vai dizer o seguinte: o procedimento para a imposição da penalidade administrativa por infração às normas de proteção terá início com requisição do MP ou auto de infração elaborado por servidor efetivo e assinado, se possível, por duas testemunhas. No procedimento, poderão ser usadas fórmulas impressas especificando-se a natureza e as circunstâncias. Parágrafo 2º, sempre que possível, a verificação da infração seguir-se-á a lavratura do auto, ou esse será lavrado dentro de 24 horas por motivo justificado. O que quer dizer isso, gente? Para alguns autores, entre eles o Roberto Mendes de Freitas Júnior, ele defende que o texto do artigo 60, ele traz um procedimento administrativo, que vai ter início por requisição do MP, e que esse procedimento tem que ser instaurado perante o Poder Executivo Municipal, tá? Isso é o que diz o professor Roberto. Já o Marcos Ramayana, ele sustenta que a aplicação das penalidades cabe ao Conselho Estadual ou ao juiz de direito com competência na vara civil, tá? Já que a medida administrativa ela pode ser pleiteada, por exemplo, numa petição inicial de uma medida cautelar inominada. O Damásio de Jesus sustenta que, ou melhor dizendo, sustentava, que a competência jurisdicional para o procedimento previsto no artigo 60 cabe à Lei de Organização Judiciária definir o órgão judicial competente. Então, mesmo para ele, mesmo que as normas não indiquem expressamente a competência jurisdicional, e aí ele diz que o legislador foi claramente infeliz,
pense que a estipulação do valor da sanção pecuniária receberá sempre a apreciação do juiz, que é isso que diz no artigo 58. Então, a atuação do Poder Judiciário, ele completa, não impede o exercício do poder da polícia e das autoridades, e elas vão poder aplicar outras penalidades administrativas sem que seja caracterizado bis in idem. Independentemente da discussão sobre qual a autoridade competente para aplicar a penalidade, o procedimento ele se inicia por requisição do promotor de justiça ou por um auto de infração. E aí, a lavratura desse auto não é medida imprescindível, tá? Por quê? Porque vai poder haver requisição do promotor de justiça. No entanto, sempre que for possível lavrar o auto, essa lavratura será feita na presença de 2 testemunhas, tá? Preferencialmente também. O autuado, né? Também vai ter prazo para apresentar defesa, contados da data da intimação. E essa intimação pode ser pessoal, pode ser via postal com aviso de recebimento, tá? Nota-se e lembre-se, ou nota para encerramento, penalidades por infrações administrativas não impedem providências cíveis e criminais a serem adotadas pelo Ministério Público ou por qualquer outra instituição legitimada. Então, pode sofrer vários procedimentos em razão de várias infrações ou de infrações que alcancem a esfera administrativa, a esfera civil e a esfera penal, certo? Essas são as infrações previstas no Estatuto do Idoso, nesta parte do Estatuto do Idoso, e era o que nós tínhamos para trabalhar neste encontro. Em outra oportunidade, voltaremos para trabalhar outros temas referentes ao Estatuto do Idoso e à proteção dos direitos dos idosos. Um abraço!